Eu começo contando para vocês que a Câmara vota hoje o projeto que amplia a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E há um trabalho muito grande ali para a manutenção do projeto que foi apresentado pelo Arthur Lira. Há um interesse do governo federal, já que esse projeto já teria sido acertado com as partes. Mas a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco que há um impasse envolvendo a bancada do agronegócio, que quer incluir também esse setor em parte dessa isenção. Como é que se avalia essa possibilidade e também, digamos, a compensação que é necessária para que mais gente deixe de pagar esse imposto ali na renda, hein, Alangani? Olha só, Evandro, o problema desse tipo de projeto é que você abre a porta do inferno, porque todo mundo também vai querer a sua isenção, né? E aí, a questão primordial é como é que a gente fecha essa conta. Inclusive, o próprio projeto não deixa isso claro, né? Como é que vai se dar essa compensação? Tem as medidas arrecadatórias, o imposto, né, de 10% do que ultrapassar R$50.000 da renda mensal. Mas e aí, eu consigo garantir essa arrecadação, dado que eu vou perder uma boa parte da arrecadação? Eu consigo compensar isso? Não me parece. Então, eu sou a favor, sim, da correção da tabela do imposto de renda, Evandro, mas desde que haja uma garantia da compensação. Caso contrário, o pobre vai pagar essa conta. E aí, quando a gente fala de garantia da compensação, há um desafio para o governo federal, porque diante de outras pautas que foram meladas recentemente agora no Congresso Nacional, principalmente a PEC da blindagem, a PEC da anistia, que está deixando de ser anistia para a dosimetria, a oposição deve fazer uma pressão sobre o governo, principalmente sobre a fonte para compensar essa perda de arrecadação. E aí, quando entra o embate político em algo que é muito ou tão importante quanto a questão econômica, a gente sempre tem maus pressentimentos, né, Bruno Musa? Bem-vindo. Muito obrigado. Exatamente. Mais uma vez a gente volta na discussão. Você vê que você falou de dois temas completamente diferentes do ponto de vista político, mas que de alguma forma os caminhos deles se cruzam nos interesses partidários ou nos interesses políticos para que um ou outro ou os dois sejam aprovados, desde que um siga um caminho ou desde que outro siga o outro, seguindo as vontades de cada um dos políticos. E quem paga, muito bem falou, é a população como um todo. Então, de novo, voltamos aqui no assunto que eu mencionei da isenção do imposto de renda, que ontem nós três estávamos aqui, eu acho que numa discussão calorosa, mas extremamente produtiva. Nesse ponto, somos todos a favor do aumento da isenção do IR, afinal de contas, o poder de compra da população vai sendo corroído, que é a inflação, então você vai atualizando essa correção. Só que o grande ponto é que se você não acha meios de financiar essa queda da arrecadação, significa que sim ou sim o poder de compra, ou seja, a inflação sobe. E aí aqueles que passariam a ter a isenção acabam compensando a arrecadação do governo com mais inflação. Então, assim, eu te dou 5, mas tomo 10 do teu bolso sem você perceber e você ainda me agradece. Então, de novo, achar formas de arrecadar. E volto naquela discussão rápida de ontem. Por que é que alguém da sociedade produtiva precisa pagar quando há tantas benesses no colo dos políticos? Somos nós que financiamos eles. Eles que paguem cortando os privilégios deles. Eles estão lá para servir o povo e não nós sermos escravos deles. Vamos conversar com a Vitória Bel, que está acompanhando todo esse bastidor e vai entender também, quer dizer, nos ajudar a entender a articulação, as vontades do governo, o que está aparecendo como desafio nesse momento em que o projeto está ali na boca da votação. Conta pra gente, Vitória, bem-vinda. Oi, boa tarde, Evandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, foco total do governo nessa votação de hoje da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Inclusive, o presidente Lula se reuniu mais cedo com o líder do PP, Luizinho, e também com o líder do União Brasil, Pedro Lucas, muito provavelmente para amaciar já esses ânimos dos líderes do Centrão na tentativa de conseguir garantir, na verdade, o apoio para esse projeto, incluindo o apoio para compensação a esse projeto. Vamos lembrar que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 gera uma renúncia fiscal para o governo e também para estados e municípios. No total é algo aí de em torno de 31,7 bilhões de reais, de acordo com o relator da matéria, Arthur Lira, do PP. Essa renúncia fiscal deve ser compensada com a taxação dos mais ricos, que vocês falavam agora há pouco. Quem ganha a partir de
de R$600 mil por ano já começará a ser taxado pelo imposto mínimo sobre pessoa física e esse imposto vai crescendo gradualmente até chegar em 10% para quem ganha a partir de R$1.200.000 por ano. E é em cima dessa compensação que está a maior polêmica e discussão em torno da matéria. O Arthur Lira vai se reunir daqui a pouquinho, às 5 da tarde, com os outros líderes da Câmara dos Deputados e também o presidente Hugo Motta. Então terá uma reunião pré-votação da isenção do imposto de renda. Nessa reunião com os líderes, o Arthur Lira deve apresentar o seu relatório final, o que deve ir para o plenário da Casa, e pedir novamente que os líderes não apresentem destaques para que essa votação não se alongue muito. No entanto, a gente lembra que a oposição, o partido de Jair Bolsonaro, o PL, deve apresentar um destaque pedindo, primeiramente, a derrubada dessa compensação, porque a oposição defende que isso deve ser feito, a compensação deve ser feita com corte de gastos para o governo e além disso, a oposição também deve pedir, por meio de destaque, o aumento da faixa de isenção do imposto de renda. E aí que mora outro perigo para o governo, porque se esse destaque para aumentar a isenção do imposto de renda de R$5 para R$7 mil, por exemplo, entrar em votação na Câmara dos Deputados, muito provavelmente terá votos favoráveis. Isso porque os líderes de centro avaliam que não dá para ir contra o aumento da faixa de isenção, porque é uma medida muito popular e justamente os líderes de centro estão evitando desgastes nesse momento. Mais cedo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a pauta do IR, a isenção do imposto de renda, não é um favor do Estado, e sim um reconhecimento de um direito, um avanço na justiça social. E quando ele usa essa expressão justiça social, ele se alinha muito com o discurso do governo que já está preparando o discurso para soltar nas redes sociais logo depois da aprovação do imposto de renda, lembrando que essa proposta pode trazer menos privilégios e mais justiça social, de acordo, é claro, com a versão do governo federal. Evandro. Muito obrigado, viu, Vitória Bel? E se você descolar mais alguma novidade aí ou algum forfé em Brasília por causa desse projeto, você chama a gente aqui, minha amiga. Um abraço para você, ótimo trabalho. Eu quero também falar para você e te perguntar, tá rolando uma enquete lá no nosso YouTube, você pode participar para eu entender um pouco da sua opinião. A Câmara deve aprovar a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil? Sim, a proposta é justa. Não, deve avaliar melhor. Vai lá, dê a sua opinião para a gente poder incrementar o nosso debate. E aí, Fábio Piperno, eu quero perguntar para você sobre esse risco que o governo federal estaria correndo quando se fala em aumentar a faixa de isenção chegando até R$7 mil. Fala, seu Zé. Daqui a pouco chamo o senhor aí, meu amigo. Um grande abraço. Até daqui a pouquinho. E aí, Fábio Piperno, porque aí você aumenta a faixa de isenção e, obviamente, que isso é bastante popular. E há uma grande chance, como a Vitória falou, de outros parlamentares também acatarem essa posição que seria apresentada ali pelo PL e outros partidos que são contrários ao governo. A única questão que precisa ser bem pensada é que, ao tomar uma decisão pensando apenas em prejudicar o governo de turno, você esquece que esse governo, em algum momento, ele vai deixar aquele turno. E outro governo virá, talvez mais aliado ao seu posicionamento político. E a gente está falando de um contrato bastante duradouro, uma dívida e uma conta que está sendo contratada para os anos seguintes, para os muitos anos seguintes. Eles estão colocando isso na calculadora? Claro que não, né, Evandro? É uma retaliação irresponsável. Até porque, como você bem lembrou, esse governo pode ser que dure só mais um ano. Vejam só, esse governo tomou, algum tempo atrás, a iniciativa de isentar, então, todo mundo, todos que recebem até 2 salários mínimos. Até o fim de 2022, nem esse público dos 2 salários mínimos estava isento. E, de repente, agora já querem, então, pegar uma carona nisso e aumentar para 7 mil. Olha o nível de irresponsabilidade. Mas a questão, veja, todo mundo é contra aumento e a pagar impostos. Eu não conheço ninguém que fale, puxa vida, quando eu crescer eu quero ser um pagador de impostos. Isso não existe. Aliás, se surgir alguém assim, certamente... Qual o seu sonho, Pedrinho? Ai, professora, meu sonho é ser um pagador de impostos. Pagador de impostos, que maravilha, que beleza. Não, enfim, eu acho, creio eu, que a humanidade ainda não conheceu ninguém com essa vocação. Dito isso,
Então, eu sou contra qualquer aumento de impostos e acho que, principalmente, aumentos de impostos para pessoas físicas e para o setor produtivo. Eu brinco aqui às vezes que eu sou indústria, futebol clube, e acho que a indústria já paga demais, então eu fui contra o aumento do IOF porque ia onerar mais uma atividade que eu valorizo bastante, a indústria. Muito bem. Só que tem uma coisa, aqui no Brasil, não sei por quê, criou-se uma casta que parece que fica imune, né, às tentações de qualquer governo de arrecadar mais. Gente que não paga impostos. Ungidos, essas pessoas sacrossantas, pelo menos tributariamente falando, elas têm que começar a pagar alguma coisa. Então não se trata de onerar mais a indústria, a construção civil, o agro. Não! É cobrar de quem não paga. Como eu sempre reclamei aqui, que o Brasil ficou 5, 6 anos sem cobrar impostos, por exemplo, das bets. Sei lá por quê. O seu Zé do carrinho de cachorro-quente e o seu João do Uber, eles pagam. Mas o cara da bet não pagava. Então, o que o Congresso tem que se debruçar em cima é exatamente para ver quem não está pagando, porque a isenção até 5 mil vai significar a maior renúncia, a renúncia ao maior contingente, ao maior universo de pessoas que uma medida desse tipo já alcançou aqui no Brasil. José Maria Trindade, há uma outra pressão enfrentada também por esse projeto apresentado pelo Arthur Lira, que tem apoio do governo federal, que é uma emenda que foi trazida pelo deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, que atende a um desejo da bancada ruralista, que é isentar também os produtores rurais, pessoas físicas, que arrecadem ou que ganhem ao longo do ano pouco mais de 500 mil reais, ou seja, um salário mensal ali de pouco mais de 40 mil reais, que hoje não tem nenhuma regra específica e que tem o desconto de 27,5% como qualquer outro trabalhador do país que esteja acima da faixa permitida para isso. E aí há a possibilidade então dessa emenda entrar e se conceder isenção também para esses trabalhadores. E o argumento apresentado pelo deputado Evair de Mello, e que tem grande apoio da bancada ruralista, obviamente, é que esses trabalhadores eles estão muito expostos a questões climáticas, a perdas de safra, a uma imprevisibilidade maior do que outros trabalhadores que façam parte da mesma regra. E, por isso, mereceriam também essa isenção. É uma questão que o governo não quer e que também pode gerar debate nesta quarta-feira. Como é que você avalia, meu amigo? Já existe uma garantia ali através de seguros de safra, né, para as perdas. E já existem também isenções. Mas o Congresso é assim, isso é a mágica do Congresso que eu admiro muito, viu? Eu não acho isso ruim, não. O Congresso ele é composto exatamente por essas pressões, por essas forças setoriais e vence, evidentemente, a maioria, quem tem ali o que se chama de maioria no plenário, né? É uma força grande, a da bancada ruralista, né, chamada agora Frente Parlamentar do Agronegócio, mas não está garantido isso, não. O que eu queria dizer de bastidor é o seguinte: o deputado Arthur Lira foi escolhido ali a dedo entre governo, presidência da Câmara dos Deputados e Centrão. Ele é líder dessa mula sem cabeça que eu chamo, que não existe no Congresso Nacional, o escritório com a placa lá, aqui está o gabinete do Centrão, líder do Centrão. Então, ele não existe. Mas todo mundo acredita que o Centrão existe e pronto. Então, é igual a mula sem cabeça. Ninguém nunca viu uma fotografia de uma mula sem cabeça, mas não há quem não acredite que não exista a tal mula sem cabeça. Então, o Centrão pegou esse projeto. E o Arthur Lira só leva ao plenário a coisa já madura. Né? Ele tenta evitar qualquer possibilidade de emenda ou destaque no plenário. E isso aí tem uma grande novidade. O Arthur Lira isolou o PL. O PL tentou de todas as formas negociar esse projeto da isenção do imposto de renda com a aprovação da anistia. Não conseguiu. E agora, eu conversei agora há pouco com deputados da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo o seguinte, que ia fazer a última tentativa. Se não incluir no acordo esta votação da anistia no imposto de renda, pronto. Aí a coisa fica muito complexa e muito difícil para o imposto de renda. Então, o Arthur Lira conseguiu arredondar o texto e conseguiu isolar o PR. Pelo que eu vi,
a aprovação está praticamente garantida e não vai acontecer esse aumento aí da linha de isenção, não. Essas isenções, elas não podem aumentar, porque quanto mais aumenta ali na base a isenção, dificulta para a arrecadação. E aumentar a isenção sem estabelecer ali maneiras de arrecadar é uma responsabilidade total e inviabiliza o projeto. E viabiliza o projeto e também as futuras gerações e futuros governos, né? Eu quero também contar aqui para vocês quais são essas propostas principais que têm interesse dessa atual gestão. Pode jogar aí no telão para a gente, por favor. Não é André Anelli, não. André Anelli daqui a pouquinho. Principais pontos, então, desse projeto para o governo. Ampliar a isenção para quem ganha até 5 mil, garantir a cobrança de pelo menos 10% sobre rendas acima de 1,2 milhão por ano. Com a arrecadação da alíquota mínima, reduzir a perda de arrecadação e evitar rombos e também a correção automática da tabela, evitando pressões futuras. E aí, Alangani, eu quero só saber a sua opinião sobre esse segundo aqui, que é você garantir a cobrança sobre rendas acima de 1,2 milhão por ano. Eu sou contra a criação de mais impostos no Brasil. Eu acho que o caminho não deve ser esse. Eu vejo que a compensação poderia se dar por corte de gastos, ou pelo menos corte de subsídio, tudo bem, mas não criar um imposto adicional. Então vamos começar a tirar os subsídios aos poucos, a muleta aos poucos, né? Mas não criar mais impostos. A gente chega num nível aí de carga tributária que uma hora vai tornar o país inviável. Piperno? Não, eu discordo desse argumento, porque, veja, não se trata da criação de um novo imposto. A gente está falando em alíquota... aumentar o imposto. É isso. Engane. Então, vamos lá. O sujeito é, sei lá, professor. Ele vai pagar um imposto, uma alíquota que vai chegar a 27,5%. Né? Muito bem. E ele não vai ganhar, obviamente, nem perto de 100 mil reais por mês. Porque o sujeito que está nessa faixa de rendimento de 100 mil reais por mês, ele não pode pagar 10. Porque o sujeito que recebe 20 mil reais por mês, ele pode ter uma alíquota tão alta, e o sujeito que recebe 100... 27,5% você acha pouco? Não, tô falando, não. Tá falando, se o que ganha 10 mil tem uma alíquota de 27,5%, porque o que ganha 100 não pode ter 10%? Essa é a pergunta dele. Bom, eu digo o seguinte, a pessoa que também ganha muito dinheiro, ela gera uma contrapartida para a sociedade, ela gera renda, ela gera emprego. Então, se for seguir essa lógica, a pessoa que é um super milionário vai pagar 100%. Ou seja, tem um outro ponto importante. Do que ele ganha 100 mil reais por mês, por exemplo? Se ele for um executivo, provavelmente ele vai ser tributado de uma maneira, se ele é executivo, provavelmente ele vai ser contratado da maneira formal, ele já tem um imposto lá e depois ele paga o imposto de renda dele no final do ano. Se ele for um executivo, a empresa no Brasil hoje, que empresas de países, por exemplo, como eu mencionei ontem, Estônia, que paga impostos muito mais baixos na empresa, aqui ele já paga 34% como mínimo, fora todos os outros impostos que incidem na água, na gasolina, na roupa que você compra, isso vai para todos. Então a questão não é que ele não paga, a questão é você aumentar a alíquota em cima daquele que já produz e já paga bastante, seja contratando pessoas, de algo que ele pode simplesmente apertar o dedo e ir embora. Eu trabalho com isso, você não tem ideia o quanto por dia a gente está mandando de dinheiro embora do Brasil. Isso é questão de produtividade menor acaba sendo aqui. Só para não me estender, te interrompi, Piperno, peço desculpas. Imagina. Eu estava lendo o que a gente mencionou ontem de novo da França. Eu trouxe o exemplo aqui do François Hollande em 2012, 2014 na França no ano passado. Eu estava lendo agora a proposta de onerar em 2% os milionários franceses. Vale lembrar que o Reino Unido hoje é a maior fuga de milionários do ano passado. Então, o Brasil está em 6º lugar. O que acontece agora na proposta, se for aprovada na França, é de 2%. Uma taxa de rendimento médio na carteira lá gira 4, 5% ao ano. Uma inflação de 2, 3%. Se você coloca mais 2% em cima do patrimônio total, que é a proposta, o rendimento vai a zero. É claro que eles vão embora. A questão é quanto eles deixam de pagar impostos estando lá com empresas, gerando empregos sobre a renda, que simplesmente vai para outro lugar. Arremate, Gani. Não, tem um outro ponto, pegando aí um gancho no que o Musa falou. O modelo europeu do welfare state, que o Piperno aí, em certo sentido, defende, vão tributar os mais ricos, né? Não é isso. Isso é uma... Veja, Alan, vocês... Vamos lá, senhores. Grande parte da audiência que entende mal. Não é vamos tributar, enfim, os mais ricos, vamos inventar uma tributação. E eu concordo com esse argumento do Bruno de que criar, como fez a França, um novo tributo, isso é antieconômico, enfim, tem uma série de senões.
O que eu defendo é a isonomia tributária. Se o seu João paga 10, o seu John, que ganha muito mais que ele e tal, também tem que pagar no mínimo os 10. É isso, é um negócio chamado isonomia tributária que qualquer país civilizado do mundo pratica. Eu estou contigo na isonomia tributária, então por que a gente não corta subsídio em vez de aumentar uma alíquota de 10%? Vai cortar subsídio também é uma proposta que o Piperno sempre Não, aí eu tô com ele. Aí eu tô com ele. Agora, em vez. Vamos diminuir o subsídio em vez de colocar uma alíquota adicional. Quero ver quem vai comprar essa briga. Exato. Esse é o porque ponto. o Congresso é o grande feitor de lobby. Só para arrematar, volta no meu argumento, no meu primeiro argumento. Vamos nos unir, independente de discordarmos aqui pontualmente de um ou outro, mas de tirarmos os privilégios dos políticos. Eles cortarem o deles. Não nós temos que ficarmos aqui se o A paga mais ou o B paga mais. Cortem deles.